Amém, irmãos. Bom dia a todos. Vou compartilhar alguns pontos do alimento diário deste livro, que tem por título A Igreja, o lugar dos que amam Jesus. Estamos na primeira semana e o título de hoje é Guardar, Seguir e Praticar a Palavra. E o versículo diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso está em João, capítulo 10, 27 e 28. A leitura dessa quinta-feira, ela detalha um acontecimento do Senhor Jesus quando ele foi questionado pelos judeus, né? Os judeus o encontraram ali no pórtico de Salomão. Jesus estava passeando, eles o encontraram, o interpelaram e perguntaram para ele: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Então os judeus ali encontraram o Senhor e questionaram ele: Senhor, até quando, né, nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, dize abertamente, né? E a resposta do Senhor foi simples, né? O Senhor disse assim: Eu já disse, eu já declarei isso a vocês. E as obras que eu faço em nome de meu Pai também testificam a meu respeito. Então isso mostra uma enorme dificuldade que os judeus tinham em crer no Senhor, né? Em receber o Senhor como enviado, como Messias. E não importava o que o Senhor dissesse ou fizesse, né? Então nós vemos que mesmo o Senhor declarando, mesmo ele realizando muitos sinais em nome do Pai, eles vendo isso com os próprios olhos e mesmo assim eles tinham uma dificuldade, né? uma grande barreira, parece que os impedia de crer e de receber o Senhor Jesus. E o Senhor, a seguir aqui na leitura, né, o Senhor fala assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, a leitura do dia de hoje também, ela detalha essa importante informação, né, que o Senhor fala para eles assim: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. E o versículo de hoje, né, conforme eu li no início, fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, a característica, né, de ouvir a voz do Senhor, isso define, né, quem é ovelha do Senhor e quem não é, né? Aqueles que têm apreço pela voz do Senhor, têm apreço pela palavra que sai da boca de Deus, né? Esses são ovelha do Senhor, né? Isso é muito importante, né? Isso também é um sinal para nós, né? Como nós devemos nos ver, né? Qual é a nossa reação, qual é a nossa atitude com relação ao falar do Senhor. Nós temos apreço, nós ouvimos a voz do nosso pastor, temos ouvido, né? Temos dado ouvidos à voz do pastor. Isso nos define como ovelhas, né? Quem falou isso foi o bom pastor, o Senhor Jesus. Ele declarou, né? Senhor Jesus. Então, aqui um parágrafo diz assim: como saber se somos ovelhas do Senhor? O próprio Senhor revelou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, as ovelhas do Senhor ouvem sua palavra, amam-na, têm apreço por ela. Esse amor pela palavra também é evidente nos adolescentes que dormem e acordam ouvindo a palavra, fazem imersão e transcrevem. Assim, eles passam a conhecer mais profundamente o Senhor, seguem-no de perto e são reconhecidos por Ele. Essa simplicidade, né, de muitos adolescentes, jovens e muitos irmãos que têm seguido o Senhor de uma maneira muito simples e pura, né, ouvindo a voz do Senhor, valorizando e se constituindo do falar do Senhor. E isso os define como ovelhas do rebanho do Senhor. Amém? E
E para concluir, né, o compartilhar de hoje, quero ler aqui um pequeno trecho do último parágrafo que diz assim: Ninguém chega até Jesus se o Pai não o levar. Portanto, se você está seguindo Jesus, damos graças ao Senhor, pois isso indica que o Pai o concedeu ao Filho. Você está nas mãos dele. Amém? O Senhor te abençoe e que todos vocês tenham uma excelente quinta-feira, guardados na presença do Senhor Jesus, o bom pastor. Amém.